Vamos gravando, vamos lá. É, 320 aí, galera, continuando. Vamos para a sexta questão, tá? Sexta questão aí. Sexta questão diz assim, ó. Poder calorífico é a quantidade de calor que uma determinada massa de combustível pode dar. Sabendo que o poder calorífico do diesel é de 43 megajoule por quilograma, quantas gramas de diesel deverão ser queimados para que 50 gramas de gelo, inicialmente a menos 20 graus Celsius, transforme-se em água líquida a 0 graus Celsius. Então, tem que passar por 3 processos, né? Na verdade, 2. Ó, a água aí, ela está no estado sólido. Então, nós temos aí que a água está no estado sólido e ela está a uma temperatura de 22 graus negativos. Então, primeiro ela vai passar para 0 graus, que é o início da fusão, e vai finalizar com 0 graus, que é o final da fusão. Então, o primeiro 0 é o fusão, e o segundo 0 é o final. Então, de 22 negativo para 0, você tem um calor sensível, porque muda a temperatura. E de 0 para 0 não muda a temperatura, então o calor é latente. Latente, tá? Então, nós temos dois calores aí. Temos um calor sensível e um calor latente. Eu queria saber a quantidade que eu tenho que queimar para fornecer energia para essa água que está no estado sólido se transforme totalmente em água no estado líquido. Então, tirando aí os dados, ele me disse que a massa é 50 gramas de gelo. Então, a massa de gelo que eu tenho que derreter é 50 gramas. Tá, galera? O calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama Graus Celsius. E o calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama. Então, eu já tenho todos os dados. Então, agora, eu preciso saber de quanto o gelo precisa ganhar para derreter. Ou seja, eu vou calcular o calor sensível. Então, junto com o calor latente. Então, o calor total, ó, como eu tenho dois calores, então, o calor total vai ser igual a Q1 mais Q2. Eu posso calcular direto ou calcular cada um fora e depois somar. Se eu calcular direto, vai ficar Q igual. O Q1 é latente, então a fórmula é Qmala. Então, é massa vezes o LF. Desculpa, o primeiro é sensível, foi mal. Então, Czinho vezes ΔT. O segundo é latente, ó. Então, é Qmala a fórmula. M vezes LF. Então, tá aí, eu já coloquei a fórmula. Então, já coloquei a fórmula. Agora é só substituir. Então, vai ficar que vai ser igual a massa, que é 50, Czinho do gelo, 0,5. E a temperatura vai passar de 22 para 0. 0 menos 22 dá 22. Mais massa, 50. E o calor latente de fusão, 80. Então, tá aí. Então, o calor total que a água tem que ganhar é... Como eu tenho um número com zeros e outro com vírgula, eu posso cortar os zeros e deslocar a vírgula na casa. Vai ficar 5 vezes 5, que dá 25, né?
25 vezes 22. Certo? Então, 25 vezes 22. 25 vezes 20 dá 500. Né? 2 vezes 25 dá 50. Então, dá 550. 550 mais 50 vezes 80. 5 vezes 8, 40. E coloco os zeros. 4.000. Então, eu tenho 4.000 mais 550. Então, no total, a água tem que ganhar 4.500 calorias. Então, o gelo, para sair de menos 22 e para derreter completamente, ele precisa ganhar... Não 4.550 não, professor? 4.550, realmente. 4.550 calorias. Muito bem. Então, ele precisa ganhar tudo isso aí. Tudo bem até aí? Além de alguma dúvida aí? De boa. Pronto. Então, eu já sei o total de calor que os dois têm que ganhar, certo? Só que ele diz aí, ó, ele quer saber qual vai ser a temperatura final da mistura. Poxa, espera aí. Quantas gramas de diesel deverão ser queimados para que 50 gramas do gelo inicialmente a 20 igual 22 graus Celsius negativo transforme-se em água líquida a 0 graus Celsius, tá, galera? Então é isso que ele quer saber. Então nós já calculamos o total de calor. Agora vamos calcular o poder, né, do diesel, né? Poder do diesel. Então vamos lá. Bora apagar esse lado aqui, né? Esse aqui já foi da anterior. Deixa eu olhar quanto é o poder aqui. O poder do diesel está aqui, ó, é 43 megajoule por quilograma, certo? Então, 43 megajoule por quilograma. O poder do diesel, ó. O poder do diesel. Então, ele diz aqui que é 43 megajoule por quilograma. Então, fazendo isso aqui, mega é 10 a sexta, né? Mega é 10 a sexta, tá, galera? Então, eu vou ficar com 10 a sexta. Para transformar isso aqui em caloria, eu vou dividir isso aqui por 4. Eu vou dividir 43 por 4 para ficar em calorias, tá? Então, eu divido por 4, porque uma caloria é 4,2 joule. Então, vai ficar 43 dividido por 4,2 joule. Quilograma, eu tenho que transformar em gramas, né? Quilograma está aí, eu tenho que transformar em gramas. Então, eu vou dividir por 1.000. 1.000 é 10 a terceira. Olha se tem alguma dúvida até aí, galera. Todo mundo, olha aí se tem alguma dúvida até aí. E aí? Pessoal, alguma dúvida até aí? Sem dúvida. Então, pronto. Agora é só desenvolver isso aí, né? É só desenvolver isso aí agora, tá? Então, vamos lá. Com 43 dividido por 4,2. Eu vou deslocar a vírgula casa para ficar um, né? Então, isso vai dar, ó, deslocando aqui a vírgula casa, vai ficar 43 vezes 10 a sexta, dividido por 42 vezes 10 ao quadrado. 43 dividido por 42 dá aproximadamente 1, né? Dá aproximadamente 1. Então, isso aqui vai ser igual. Esses dois estão embaixo. Positivo, sobe negativo. Então, vai dar 6 menos 2, que dá 4. Então, isso aqui dá aproximadamente 1 vezes 10 elevado a 4. Ou seja, 10 elevado a 4 é 10.000, tá, galera? Então, 10 elevado a 4 é 10.000. Para ser mais exato, o valor aí deu 10.238,1 calorias por grama.
Então, ó, colocando aqui o valor exato, deu 10.238,1 calorias por grama. Ou seja, eu já sei o poder aí em caloria por segundo, né? Então, tá aí, ó, caloria por segundo, caloria por grama, foi mal, galera. Já sei o valor em caloria por grama. Agora eu posso relacionar com os 4.500 que eu achei, ó, 4.500 calorias. Beleza? Posso apagar esse lado aqui? Galera, pode. Pode. Então vamos lá. Apagando aqui, ó. Então, o que é que eu sei, ó? Eu sei que para 1 grama eu tenho 10.238, né? Então, para 1 grama, logo temos que... Logo temos 2 pontos. Então, ó, para 1 grama eu tenho 10.238,1 calorias. E o valor que eu achei foi 4.500, né? O valor que eu achei foi 4.500. 4.550 calorias. Está para X. Fazer os meios por extremos, né? Faço o meio por extremos aí, ó. Então, vou fazer o meio por extremo. Então, vai ficar assim, ó. 10.238 vezes X dá 10.238X. Então, 10.238,1X igual a 4.500. 4.550, rapaz. 10.238. Está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar... Dá aproximadamente 0,5, né? Vai dar 0,5, 0,4 por aí. 4.550 dividido por 10.238,1. Vamos lá. Para a gente não perder tempo, né? Eu vou calcular aqui na calculadora. 4.550 dividido por 10.238,1. Dá 0,44. Então, logo X é igual a 0,44. Acabou, galera. 0,44 gramas, né? 0,44 gramas. Tá aí. Posso passar? Tudo isso é a sexta questão, né, professor? Tudo isso é a sexta questão. A sexta questão é um pouquinho grande. E a 7 também é grande. Só é pequena a 8. Posso apagar o par de lá? Pode. Livre. Posso apagar a par de lá? Pode, professor. Vamos lá. Próximo. 7ª questão. A 7ª questão, ele diz assim, ó. No interior de um calorímetro considerado ideal, são misturados 800 gramas de água líquida, inicialmente a 60 graus, com 40 gramas de água, ou seja, de gelo, a menos 50 graus Celsius. Qual a temperatura final da mistura? Então, vamos lá. Então, 7ª questão. Então, eu vou misturar água no estado líquido, né? O total de água que eu vou misturar são misturar 800 gramas de água. Então, a massa de água que eu vou misturar é 800 gramas. Então, eu vou misturar 800 gramas de água, tá? A uma temperatura inicial de 60 graus Celsius.
60 graus Celsius. Lembrando que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. 1 caloria por grama grau Celsius, tá? Vou misturar com gelo, né? Vou misturar com gelo. E a massa de gelo que eu tenho que misturar é 40 gramas, se eu não estou enganado. Cadê? Com 40 gramas de gelo. 40 gramas de gelo, que está a uma temperatura inicial de menos 50 graus Celsius. Então, temperatura inicial de menos 50 graus Celsius. E aí ele pergunta qual a temperatura final da mistura. Então, no final, os dois vão ficar com o mesmo T final. Vão ficar com o mesmo T. Então, o gelo vai derreter. Então, o calor latente do gelo, o LF, é igual a 80 calorias por grama grau Celsius. Desculpa, 80 calorias por grama. E o Czinho do gelo, o calor específico do gelo, é 0,5 calorias por grama. Calorias por grama grau Celsius. Então, eu já tirei todos os dados. Ó. Isso aqui eu não iniciei a questão. Isso aqui é só o que a questão me falou. Tá bom até aí? Olha se tem alguma dúvida, galera. A questão me falou isso aí. Ó. Agora eu vou trabalhar em cima desses dados que a questão me passou. Tudo bem, gente? Até aí, nenhuma dúvida? Todo mundo, nenhuma dúvida? Galera? Tranquilo. Tranquilo, então vamos lá. Gente, nesses casos, o primeiro que eu tenho que fazer é saber o quanto a água pode oferecer para o gelo e o quanto o gelo pode oferecer para a água. Na verdade, o quanto o gelo pode ganhar da água. Então, ó, primeiro eu vou olhar o quanto a água, o que vai acontecer com a água. Digamos se ele fosse de 60 para 0. Então, eu teria 800 vezes 60. O específico é 1, né? Então, 6 vezes 8 dá 48. Então, ela fornecia aí 48 mil calorias. É muita coisa. A água, consequentemente, para derreter, não vai precisar de tanta caloria. Então, significa que ele vai passar de 0. Então, se ele passa de 0, eu vou ter 3 Q para o gelo e 1 Q para a água. Então, vamos lá. Primeiro, o que vai acontecer com o gelo? O gelo vai sair de menos 50, vai para 0. Depois de 0, vai para 0 de novo. E depois de 0, vai para uma temperatura que eu não sei quem é. Então, vamos lá. Vamos calcular os calor do gelo. O primeiro mudou a temperatura, passou de menos 50 para 0. É sensível. O segundo não mudou a temperatura, então o calor é latente. Está mudando o estado físico. Quando não muda a temperatura, muda o estado físico. O terceiro e último passou de 0 para T, uma temperatura que eu quero descobrir. Então, se mudou a temperatura, é sensível. Então, o gelo tem 3 calores, 2 sensível e 1 latente. E a água? A água estava a 60 graus Celsius, caiu para uma temperatura T. Ou seja, a temperatura da água diminuiu. Moral da história, eu tenho apenas um calor e ele é sensível. Acabou. Agora é só aplicar a fórmula. O calor total dessa troca é 0. Ou seja, calor total é 0. Professor, por que o calor total é 0? Porque o gelo está ganhando e a água está perdendo. Quando eu somar tudo, dá 0. Mas quem é esse tudo? É o Q1 do gelo. Então, eu vou ficar com Q1 do gelo, mais Q2 do gelo que está derretendo, mais Q3 do gelo que já derreteu, por último, mais o Q da água, que caiu de 60 para T. Então, eu vou ficar com 4Q. Tudo isso igual a 0. Por isso que eu disse para vocês que ele é um pouquinho grande. Agora, é só aplicar a fórmula. Então, vamos lá. Primeiro, o primeiro mudou de 50 para 0. Então, a fórmula é sensível. Aqui, macete. Então, vai ficar massa de gelo, Czinho do gelo, ΔT.
mais o segundo é latente. Então, vai ficar a massa do gelo que vai derreter, vezes o calor latente de fusão do gelo. Agora, eu vou para a parte que o gelo já derreteu. Então, se o gelo já derreteu, é água no estado líquido. Então, vai ficar a massa do gelo que derreteu, vezes C da água, porque o gelo água é água no estado líquido, vezes ΔT. E, por último, mais o que da água que diminuiu a temperatura, você perdeu calor. Então, vai ficar a massa de água, Tzinho de água, ΔT, tudo isso igual a Ô, zero. professor, Oi. ali perto do MG vezes. Não, mas para o começo, no começo. Aqui, Não, onde o senhor tá? Aí, esse é CG, é? CG, calor específico do gelo. Calor Tá. específico do gelo. Substituindo. Substituindo vai ficar assim, ó, massa de gelo. A massa de gelo está lá no início, é 40 gramas. Então, vai ficar 40 vezes 0,5 vezes variação de temperatura. Foi de menos 50 para zero. Então, a final é zero, a inicial é 50. Então, vai ficar 0 menos 50. Dá 50. Mais massa de gelo, 40. Calor latente de fusão do gelo, 80. Tá aqui, ó. Mais massa de gelo que derreteu, 40. O gelo agora é água no estado líquido, então o Czinho é 1. Variação de temperatura, a final é T e a inicial é 0. Então, ó, a inicial é 0, a final é T. T menos 0 dá T. Temperatura final T. Agora eu vou para a água. Mais a água que diminuiu sua temperatura. Massa 800. Massa de água 800. Czinho da água 1. Variação de temperatura. Ela vai cair de 60 para um número que eu não sei. Ó. Então, a inicial é 60, a final é T. Então, a resposta é T menos 60 igual a zero. Agora, gente, é só matemática. Depois que eu fiz isso aí, acabou física. E agora é só matemática. Eu tenho que desenvolver todo esse cálculo. Então, primeiro, eu posso cortar esse zero e deslocar de uma casa para cá. Ó. Então, sempre que eu tiver um número com zeros multiplicado com outro que tem vírgula, basta cortar os zeros e deslocar de uma casa para a direita. Né? Então, era 0,5 ficou 5. Era 40, ficou 4. Quanto é 4 vezes 5? 4 vezes 5 é 20, né? 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 50 dá 1000, né? 20 vezes 50, 1000. Então, nós temos aqui 1000 mais 4 vezes 8, 32, igual a zeros. Então, dá 3.200. Mais 40 vezes 1 é 40, vezes T, 40T. 40T. Continuando. Mais. Eita, galera, eu tenho que fazer um negocinho aqui rapidinho, tá? Só um minutinho, viu, gente? Deu um errinho aqui, só um minutinho, rapidinho. Só um minutinho aqui, pessoal, rapidinho, por gentileza. Rapidinho, pessoal, rapidinho. Só um minutinho, gente.
Só um minutinho, viu, gente? Rapidinho aqui. Caramba, que bronca é essa que tá dando aqui, meu Deus do céu? Atividade. Só mais um minutinho, galera. Depois eu vejo isso aqui, galera. Pessoal, eu tenho 40T, 800 vezes 1 dá 800, né? 800 vezes 1 dá 800. 800 vezes 1 dá 800, tá? Desse T dá 800T. Então, vai ficar mais 800T, mais 800T, menos 800 vezes 1 dá 800, 800 vezes 60. 6 vezes 8, 48, igual para os 3 zeros, tá? 48 mil, né? 48 mil igual a zero. Posso apagar esse lado aqui, os dados? Posso apagar os dados, gente? Pode. Resolver esse cálculo aí. 40T. 40T mais 800T. Dá 840T. 840T. Agora aqui, ó. 48 mil menos 1.000 dá 47 mil. 47 mil menos 3.000 dá 44 mil. 44 mil menos 200 dá 45.800. Ou seja, menos 45.800. Tudo isso igual a zero. 43.800 desse lado positivo, passa para lá negativo, passa para lá positivo. Então vai ficar T igual 43.800 dividido por 840. Zero em cima, zero embaixo, corta. Ficou 438 dividido por 84. Para a gente não perder tempo, vamos aqui na calculadora. 438 dividido por 84. Dá 5,21. Ou seja, temperatura final dá 5,2 graus Celsius. Acabou aí, galera. Na verdade, para dar 52. Eu acho que eu errei alguma... é 43 mil. Aqui, ó. Tem mais um zero aqui. Então, eu cortei esse zero com esse aqui, ó. Dividi 4.380 por 84, deu 52. 52 graus aproximadamente. Acabou aí, galera. Parece que tem alguma dúvida. Pessoal? Sem dúvida. Nenhuma dúvida? Não. Próximo. Pode apagar? Esse lado aqui, ó. Pode. Apagar esse lado aqui, ó. Ó, demora muito porque as questões, elas são grandes, né?
Como vocês estão vendo, as questões elas são grandes. Oitava e última. Ó, você tem um gráfico aí que tem um tempo em função da temperatura. Quando você tem 60 graus Celsius, o tempo é zero. Quando a temperatura zera, o tempo é 10 minutos. E depois vai até 20 minutos. Então, ele diz assim, ó, o gráfico representa a variação de temperatura de uma amostra de água inicialmente no estado líquido a 60 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é 60 graus Celsius. Em função do intervalo de tempo. Considerando que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, e o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama grau Celsius, e o calor é extraído da água a uma taxa de 10 calorias por segundo. Então, você tem que a potência é 10 calorias por segundo, ou seja, está retirando da água 10 calorias a cada segundo. Então, ele pergunta, ao final de 20 minutos, a quantidade de água que ainda restará em gramas é igual a... Ele quer saber, em 20 minutos, qual é o total de gramas que restará. Pode apagar o resto, né? Pode. Então, ele quer saber, ao final de 20 minutos, qual o total de gramas que restará. Lembrando que o Czinho da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius, né? 1 caloria por grama. Então, vamos primeiro calcular o calor total. Então, o que vai ser o calor total? Vai ser a potência térmica. Então, a potência é igual ao calor total dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo está em minuto. Eu vou passar para segundo. Então, eu multiplico por 60, né? Então, esses 20 minutos vai ser 20 vezes 60. 16, 12, dá 1.200 segundos. Ou seja, 20 minutos dá 1.200 segundos. Então, vai ficar igual a 10, que é igual a Q, dividido por 1.200. 1.200 está dividindo e passa multiplicando. Então, vai ficar Q vai ser igual a 1.200 vezes 10. Dá 12.000. 12.000 calorias seria o calor total. Então, o calor total que a água vai ganhar aí nesse processo é 12.000 calorias. Agora eu tenho que descobrir o total da massa, né? Vou apagar isso daqui, galera? Pode. Então, vamos para o calor total agora. Então, ó, a água está a 60. Ela está a 60. De 60 caiu para 0. E de 0 caiu para 0 de novo. Certo? Ou seja, se congelou, né? Só que aí o que é o contrário, certo, galera? O processo aí é o contrário, porque a temperatura vai diminuir, né? Então, ele quer saber a massa. Vamos ver aí. Deve ter algum errinho aqui, mas tudo bem, vamos até o final. Então, ó, o primeiro que vai passar para passar, depois, então aqui é sensível, mudou a temperatura, aqui é latente. Então, vai ficar calor total vai ser igual a Q1 mais Q2, certo? Então, Q1 mais Q2. Então, o calor total eu já tenho, é 12.000. Então, vai ficar 1.000 vai ser igual ao Q1. O Q1 é sensível, né? Então, a massa é o que eu quero, não sei quanto vale a massa. O Czinho é 1,
e a variação de temperatura é a final menos a inicial. 0 menos 60. 0 menos 60 dá menos 60. Mais o calor latente. A massa eu não sei quanto é, e o calor latente é menos 80. Resolvendo. Vai dar 1.200, ou na verdade 12.000, né? Menos por mais dá menos 60 vezes M, 60M. Menos por mais dá menos 80M. Menos 60M, menos 80M, dá, vai dar aí 140, né? Então, vai dar 1.200, 12.000 igual a 140M. Eu vou colocar em módulo no final, tá? Que a massa não pode dar negativa. Vou colocar no final. Então, vai ficar M igual, módulo, né? Vai ficar 12.000 dividido por 140. Em cima, zero embaixo, corta. Posso simplificar por 2, né?